Olá, meninos. Vamos falar sobre polinômios. Nós falamos sobre os monômios, eu disse para vocês que nós entraríamos agora nos polinômios. Quando nós estudamos monômios, o que eu disse para vocês? Mono vem de um termo. Então, qual é a diferença de monômio para polinômio? Poli quer dizer vários. Então, mono era um termo. Polinômio quer dizer que é o quê? São vários termos. Essa folha que a gente está estudando aqui é a mesma que vocês copiaram ontem. A gente vai só ler a folha, eu vou explicar. Olha só. Observe as expressões algébricas. Quando eu tenho 3x, essa expressão é um monômio. Por quê? Porque ela tem apenas um termo. 3x mais 7. Quantos termos que tem essa expressão? 2. Lá na frente a gente vai falar sobre esses 2 termos aqui. A expressão de baixo, 6x ao quadrado mais 9y menos 7. Quantos termos tem? 3. Então, essas duas expressões aqui, elas são consideradas o quê? Polinômios. Por quê? Porque tem mais de um termo. Quando tem mais de um termo, são chamados polinômios. Então, essa é a diferença. Mais de um termo, polinômio. Um único termo, monômio. Essas expressões são somas algébricas de monômios. Tá vendo que entre esse monômio e esse monômio tem uma adição. Então, o polinômio é a adição algébrica de 2 monômios. Entre esses 3 monômios aqui, eu tenho uma adição algébrica. A adição algébrica é o quê? Mais e menos. Todas essas expressões são denominadas polinômios. Então, todas aquelas expressões que têm entre monômios o sinalzinho de mais e de menos, ela é considerada polinômio. Agora, olha só. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios, ou a adição ou subtração. Por isso que a gente chama adição algébrica. Adição algébrica é quando tem mais e menos. Então, quando eu tenho monômios somando ou subtraindo entre eles, eu tenho polinômios. Lá atrás, a gente já tinha estudado sobre a classificação de polinômios. Um único termo, monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. 4 termos, polinômio de 4 termos. Só que eu não preciso ficar falando binômio, trinômio, polinômio de 4 termos. Eu posso falar simplesmente polinômio. Isso aqui eu sei que não é um polinômio, porque ele é monômio. Agora, isso já é polinômio. Tá vendo que entre esse termo e esse eu tenho uma subtraçãozinha. Tá vendo que aqui eu tenho 3 termos e entre eles eu tenho sinais de mais e de menos. Aqui eu tenho 4 termos e entre eles eu tenho sinal de mais, de menos, e de mais. Por isso que eu sei que é polinômio. Vamos para a outra parte da folha. Eu deixei esses 2 exemplozinhos aqui para que a gente falasse hoje sobre a redução dos polinômios, para que vocês conseguissem fazer a atividade de baixo. Lembra quando eu disse sobre monômios semelhantes? O que são monômios semelhantes? São os monômios que têm a mesma parte literal.
Assim acontece com os polinômios. Ó, aqui eu tenho um monômio que a parte literal é x, aqui eu tenho outro monômio que a parte literal é y, aqui que a parte literal é x e aqui que a parte literal é y. Então, aqui eu tenho 4 monômios diferentes. Só que, preste atenção, esse monômio tem a mesma parte literal que esse monômio. Esse monômio aqui tem a mesma parte literal que esse aqui. Então, como esse e esse tem a mesma parte literal e esse tem a mesma parte literal, a gente pode juntá-los. Quando eu faço isso, eu estou reduzindo polinômios semelhantes. Na verdade, eu estou realizando uma adição algébrica de polinômios. Então, a gente já está começando a estudar as operações com polinômios. Olha só, vamos começar a juntar. Eu vou começar a juntar x ou y, do jeito que você quiser. 2x positivo, eu vou juntar com mais 3x. Agora, vamos juntar os y's da vida aqui. Menos 4y com mais 5y. Resolvendo isso aqui. 2x mais 3x, 5x. Quando eu junto menos 4y com mais 5y, vai dar o quê? Mais 1y. E 1y não precisa de eu escrever 1y, apenas y. E agora, eu tenho parte literal x aqui e parte literal y aqui. Jamais eu posso juntar. Vai ficar desse jeito aqui? Vai, acabou. Eu não posso juntar, somar 2 monômios de partes literais diferentes, jamais. Acabou aqui. Vamos lá para a letra B. Vamos juntar as partes literais aqui. Esse tem parte literal igual a menos 2a. Então, vamos juntar os dois. 7a menos 2a. Agora, esse aqui tem a mesma parte literal que esse 5b. Então, vamos juntar os dois. Juntando 7a menos 2a, eu tenho 5a. Juntando mais 3b com 5b, eu tenho mais 8b. Termina aqui, professora? Termina aqui. Lembrando que entre esse monômio e esse aqui, sempre tem que ter um sinalzinho no meio, viu, gente? Não pode esquecer esse sinal aqui. Mas eu sei que sinal de mais não precisa aparecer, mas se for entre 2 termos, tem que aparecer sim, viu?